Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Eu quero agradecer a audiência de vocês e pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem. O seu comentário, a sua interação é muito importante para nós. Quero pedir-lhe que siga nas redes sociais, @Tricetados, e no YouTube, programa Tricetados. A nossa convidada de hoje é a podcaster e comunicadora Santana Souza. Santana, seja muito bem-vinda, querida. Querida Trícia, obrigada pelo convite, boa noite a você que está aí do outro lado nos ouvindo. E hoje a gente veio falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, não só no podcast, né, no Ela Podcast, mas também no portal Mulher Amazônica, que é a nossa principal ferramenta de comunicação digital voltado para a mulher na nossa região, Trícia. Antes de nós começarmos a falar de um assunto tão importante, eu queria te dizer que a minha avó tinha o mesmo nome que o seu. Nossa! Que legal. Eu não sei, você é do Pará? Não, eu sou amazonense, descendente de cearenses. Porque a santa padroeira da localidade onde ela nasceu, né, que era... A minha avó nasceu em 1925, numa fazenda, uma localidade chamada Paraná Dona Rosa. E a santa padroeira ali, perto de Santarém, Juruti, é Santana, né? Que é a santa avó de Cristo. Sim. Né? E o nome dela era em homenagem à Santa Ana. E o seu também deve ser, né? Na verdade, eu sou de uma geração de mulheres que tem esse nome, Trícia. A minha bisavó, a minha avó, então já outras gerações traziam esse nome. Os meus avós, bisavós, são europeus e eles de Portugal, então eles têm toda aquela questão da cultura religiosa mesmo. Quero católica. te dizer que é uma grata alegria receber alguém com esse nome, que é um nome tão querido por mim. Olha, acabou que o nosso nome, o meu é Maria Santana. Da minha avó era Maria Santana. Pois é, passou a ser sobrenome o Santana. Depois, no Brasil. Às vezes ela era chamada num médico, alguma coisa, Dona Maria, e demorava a cair a ficha dela, né? Porque como ela só era conhecida como Santana Tadros, então a cabeça dela não caía, mas o nome dela era Maria Santana, o sobrenome dela de solteira era Amoedo Pires e de casada Pires Tadros, né? E não era sobrenome, Maria Santana era acabou também na minha casa, como a minha avó, minha bisavó, a gente acabou sendo chamada de Santana. Então somos netas de Santana, protegidas pela avó de Cristo. Exato. Mas, querida, me conta, você é a pessoa por trás do maior portal feminino do Norte. Sim, Trícia, na verdade esse nosso projeto é um projeto pioneiro que a gente começou, lançamos o portal Mulher Amazônica em outubro de 2021. Eu já trabalhava com essa questão do jornalismo e aí a gente sempre atuou em bastidores e sempre tive aquela vontade. Eu sou educadora, a minha primeira formação é em educação, trabalhei muitos anos na educação, mas eu sempre tive uma vontade de fazer algo voltado para a mulher. Certo. E quando foi 2021, a gente teve essa oportunidade. Eu tenho uma parceira, que é a Laura Fragata, e o portal já estava todo construído, e Laura veio, abraçou a causa, e a gente lançou o portal em outubro de 2021. Claro que a gente passou por uma série de desafios, porque sabemos que hoje nós inspiramos muitas mulheres, mas tudo que a gente se lança, Trícia, a gente tem as nossas dificuldades, muitas portas. Né? Na época que você lançou, em 2021, acho que foi a fase mais difícil que nós vivemos. Aquele período de pandemia, né? A gente estava... Foi logo pós-pandemia, né? Foi logo pós-vacina. Eu acho que estava todo mundo recomeçando, né, Santana? Tudo. Então a gente
teve necessidade de, através do portal, criar outros projetos, levar mais informação, dar mais voz para essa mulher amazônica. Hoje existe também uma questão de um desconforto por ver como nós, mulheres, temos preparo, a gente é tão pouco representada, não é mal, é pouco representada nos nossos parlamentos. Sim, isso realmente... Hoje nós está no período político, né? A gente isso realmente é uma coisa complicadíssima. Os partidos, eles têm que cumprir uma cota, mas as mulheres realmente têm pouca vontade de se misturar, né, a políticos de carreira, né? Sim. Tu atribuirias isso a quê, Santana? Olha, pouca disponibilidade de tempo? Na verdade, realmente... eu acredito que isso se dê pela falta de motivação, de estímulo, porque a mulher ela acaba deixando a questão para um segundo plano, mas a vida política, tudo a gente faz na vida é política, né, Trícia? A água que a gente paga, o gás que a gente compra, o alimento, a roupa, a escola dos nossos filhos. Então, o ar que a gente respira é um processo político. Então, é importante a gente ter, sim, um número maior de mulheres representando a gente em pé de igualdade. Por quê? Nós somos, hoje, a maioria da população desse estado. O maior número de eleitor também. Eu acho, assim, eu tenho a impressão de que as mulheres não gostam tanto de política, de se envolver na política, porque é um ambiente predominantemente masculino. Ainda né? Trícia, infelizmente. Ainda é. E assim, às vezes as mulheres se sentem desrespeitadas nesses ambientes, né? Olha, hoje existe já lei que ampara, né? Que a violência na mulher protege a mulher contra a violência política, porque a gente sabe que existe. Infelizmente acontece. Mas a gente que trabalha com jornalismo, nós passamos por isso. Não, a gente todo dia tá dando notícias do contrário, né? Então, realmente, assim, não é uma atividade que, de repente, seja muito acolhedora às mulheres, né? E eu também observo que, às vezes, as mulheres não precisam de um mandato político para exercerem as funções de incentivarem as mulheres a fazerem o que elas poderiam fazer no parlamento, né? Tem mulheres que têm causas, têm bandeiras, né? E desempenham isso muito bem, sem precisar ali de um mandato. Está necessariamente. Mas, Trícia, a gente há de convir que essa questão da igualdade de gênero perpassa também por termos o maior número de representantes. Então, o Portal Mulher Amazônica, ele visa muito isso, conscientizar a mulher. Nós temos inúmeras editorias, dentre elas, Mulher na Política, Direito da Mulher. O que a gente busca? Esclarecer, trazer informação de qualidade, sabe, fazer um jornalismo coerente. E principalmente essa área de direito da mulher, a gente vê que são tantas dúvidas, tantas mulheres que passam por situações desnecessárias, Sim. porque não têm o conhecimento jurídico, né? Principalmente com relação à questão de cada dia mais a gente noticiar, né, relatos de violências contra a mulher. Sim, né? Apesar de termos leis de proteção, né? Violência física, violência patrimonial, violência psicológica, todo tipo de violência, apesar de, né, termos leis, parece que só aumenta a quantidade de denúncias. Eu não sei se as mulheres estão com mais coragem de denunciar, não sei se os homens estão com menos respeito, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas olha, eu me recordo que quando a gente falava num caso de feminicídio nos anos 90 e tudo mais, passávamos anos falando a respeito daquele caso. Me lembro de casos icônicos como de Ângela Diniz, Eliane de Gramont, Sim. que se passava
anos falando sobre aquele feminicídio. E hoje é difícil um dia que não haja um novo caso de feminicídio, de tentativa de feminicídio. Então, assim, a mulher cada dia mais, ela precisa de amparo jurídico. Sim. Ela precisa de alguém que respalde, de alguém que dê um suporte. Patrícia, né? Esses casos que você acabou de falar foram casos que aconteceram na década de 60, 70, e essas pessoas, os agressores, eles não foram punidos. Hoje, com a questão da Lei Maria da Penha, existe né, uma outra situação. Desculpa, mas esses agressores são de casos de 76 para cá, mas eles foram sim punidos, né? Não, eles são icônicos por o atual rigor da lei, né? Porque agora Mas é isso que eu tentei falar, né? Os homens estão, as leis surgem e os homens, quanto mais leis a gente tem, mais os homens têm prazer em infringi-las. Olha, eu acredito que não. Hoje, até porque essa questão de responder um processo enquadrado dentro da Lei Maria da Penha traz uma série de consequências para esse homem. E acontece muitas denúncias. Infelizmente, as classes A e B, elas têm mais dificuldade de trazer essa questão à tona. Essa mulher, ela tem medo de perder o amparo. Geralmente, seus maridos têm uma vida pública ou então é um empresário importante e elas não levam muito, na verdade, a violência contra a mulher, ela é totalmente democrática. Ela ocorre na classe A, B, C, D e E. Só que níveis sociais mais elevados. Nível social mais elevado tem mais a perder. Então, ou reputação, ou enfim. Então, ele acaba sendo mais ameaçador no que tange a questão da denúncia, né? Sim. E aí, essa mulher, ela passa a ser mais silenciada do que a mulher cujo marido tem muito pouco a perder, né? Então, talvez as mulheres de classes sociais mais baixas tenham mais estímulo a denunciar. Sim, com certeza. Né? Ou então menos entraves, né, para fazer essa denúncia. Porque, de qualquer maneira, é o pai dos filhos. De qualquer maneira, existe ou existiu amor. Sim, uma relação, né? Geralmente, ninguém casa para se separar, existem sonhos, existe todo um contexto nessa situação que desmotiva, né? Que faz com que a mulher pense várias vezes. E às vezes, antes de denunciar, e às vezes ela adia tanto que acaba sendo tarde, né? Eu vou pedir um intervalinho comercial, Santana, e a gente volta mais falando mais sobre o tema no próximo bloco. Voltando aqui no segundo bloco, com Santana Souza, que é a pessoa por trás do portal Mulher Amazônica. Então, Patrícia, nosso objetivo é dar voz a essas mulheres, sabe, na Amazônia. A gente estava falando ainda há pouco sobre a questão da violência contra a mulher, mas não é só isso que é o portal Mulher Amazônica. A gente fala do trabalho da mulher, das dificuldades que essa mulher tem de encontrar. Hoje nós que temos uma profissão, que a gente tem recursos, as coisas ainda são difíceis. Imagine mulheres que são empreendedoras, que estão começando lá do empreendedorismo com seu artesanato, com seus pequenos negócios, né? Seu pequeno negócio. Então a gente dá essa voz para ela. A gente fala sobre o direito da mulher, mas a gente fala a questão da mulher na política, a gente fala sobre a cultura, porque nós somos um todo, Patrícia. Sim. A gente precisa de lazer, a gente nesse mês de outubro é muito importante falar sobre a questão do Outubro Rosa. Exatamente. Também, né? Que a maioria das mulheres
que a gente convive, elas acumulam muitas funções. Certo. Então elas acabam cuidando muito do trabalho, muito do marido, muito dos filhos e pouco delas. Pois é, o que a gente Né? tem por objetivo é informar. Olha, nosso portal, a gente criou esse guia, é um manual Olha, de informação para a mulher. A gente trouxe uma cópia para você. é uma cartilha. É uma cartilha que a gente traz muitas informações para a mulher. Olha. E que ela vai lá no nosso portal, ela pode baixar o Eu vou, download e olha imprimir. só, olha que coisa mais... E a gente Bem traz feita, muitas informações gente. sobre trabalho, educação. Olha que coisa mais bem feita. Você pode entrar no portal Mulher Amazônica e baixar esse guia aqui, ó. Que explica Que pra o nome, você. pois é, o nome do nosso guia é Ame-se. Para a mulher se cuidar, são os Amei o autocuidados. título. Né? Amei o título. Mulher se cuidar. Então a gente As traz. ilustrações são maravilhosas. Isso é um trabalho feito em conjunto com a Carla, que é a nossa produtora. Então a Carla é uma parceirona também, a Carla Laura. E a gente tem o nosso guia. E agora, esse mês, a gente lançou. Esse primeiro semestre a gente lançou uma campanha #Ciclo de Força. Essa campanha visa a questão do empoderamento feminino e aumentar a representatividade nossa nos parlamentos, especialmente na nossa região. Hoje nós temos na nossa Câmara Municipal, nós temos 42 vagas, nós temos apenas 4 mulheres como representantes. Então, nosso objetivo dessa campanha #Ciclo de Força é empoderar e aumentar a nossa representatividade. Sem dúvida. E também nós lançamos esse ano, juntamente com a Carla, com a Laura e mais 7 outras mulheres, esse livro. Olha que livro. Que é Mulheres, Interseccionalidade, Vivências Amazônicas. Foram 9 mulheres, a gente fez uma compilação de artigos voltados para a mulher. O meu fala sobre o jornalismo como meio de transformação da mulher amazônica. E de dar voz à nossa mulher, né? Exato. Principalmente aquela mulher que vive no interior do estado, né? Como a Santana não para de falar em Laura e em Carla, trouxemos Laura e Carla para cá. Pois é. Agora você não está mais sozinha, você está com toda a sua equipe aqui. Pois e é. aí, continuemos a falar. Trícia, a Laura, ela é a parceira do portal Mulher Amazônica. A Carlinha é a nossa produtora do Ela Podcast. Então, assim, a nossa equipe é uma equipe, 90% da nossa equipe é formada por mulheres. Esse é um projeto desenvolvido para a mulher. Hoje, segundo o Google Analytics, nós temos a audiência de 90,7% de mulheres. Então, a gente está atingindo o nosso objetivo, que é fazer um veículo de comunicação moderno, voltado para a mulher. E agradecer esse 0,03 homem que deve ser, que está assistindo ao programa, dando essa moral. E olha aqui, um comentário antes de voltar para Santana. A Santana parece que tava meio manca sem os braços dela. Ela já tomou outro fôlego aqui quando as meninas entraram. Que coisa impressionante. Pois é, Trícia, a gente agradece sim esses 9,3% de audiência de homens, até porque a gente faz um trabalho voltado para a mulher, tem o direito da mulher, que nós falamos, que a gente tem levado no nosso Ela Podcast, mulheres importantes como a doutora Débora Mafra, para esclarecer a mulher sobre o direito dela, mulher que fala sobre a saúde da mulher, saúde mental. Então, o Ela Podcast, ele leva mulheres para trazer informação importante para a mulher de toda a classe social. Qual é o dia e o horário do Ela Podcast? Olha, nós fazemos rotina normal às quinta-feiras. Como esse período eleitoral a gente está com aquela campanha #Ciclo de Força, a gente tem feito de terça a sexta-feira. Nossa, tá bem puxado, hein? Tá, que a gente tem... Na verdade, foi um grande sucesso essa nossa campanha e a gente teve que aumentar a nossa agenda pelas solicitações de políticos importantes que é candidato à reeleição. A gente teve, um quadro muito bom de mulheres que são candidatas a vereadoras em Manaus. E onde o telespectador pode assistir ao Ela Podcast
onde? No Spotify? Sim, através das nossas redes sociais, pelo nosso Spotify, mas nós temos o Instagram, nosso canal no YouTube, que é o Ela Podcast. Nós temos as nossas redes sociais, que é o @Ela Podcast, nós temos que é o Instagram, o TikTok. Então, todos os nossos canais é o mesmo endereço. Então, em todas as redes sociais, Ela Podcast. Isso. Né? Ela Podcast. O horário é qual, Santana? 15h30. Então, olha só. Tá de terça a sexta, às 15h30 agora nesse período eleitoral, e depois volta a ser às quintas-feiras. Voltamos com as quintas-feiras, mas a gente está pensando em estender para sábado, porque a gente tem muitas solicitações, aceitação do nosso podcast, que vai fazer um ano agora, Trícia, em dezembro. Tá extraordinária. Muito apoio mesmo, sabe, de pessoas, de mulheres importantes que ocupam espaço. A gente, há 2 semanas, entrevistou a doutora Leda Albuquerque, que hoje é a nossa Procuradora-Geral de Justiça. Então, muitas pessoas importantes já passaram, estão passando pelo nosso Ela Podcast, solicitações de entrevista. O mais bacana é o reconhecimento. Que bacana. As pessoas buscando a estar com a gente, a esclarecer para essas mulheres a importância de mais mulheres ocupando espaços públicos importantes. Então, a gente não é contra homem. Nós queremos caminhar junto, a gente quer ter o espaço. Não, o homem é sempre muito bem-vindo, né? Com certeza, inclusive, com certeza. Até porque o homem faz parte das nossas vidas, né? Mas dar voz a mulheres que não tenham voz. Exatamente. É o objetivo de vocês. Sim, né? Sim. Nosso objetivo maior é fazer um jornalismo de qualidade, com ética, sabe? Respeitando os direitos também de todos, né? E dar voz às mulheres, empoderar a mulher mesmo. A gente pretende, sim, contribuir para que mais mulheres ocupem espaços públicos, inclusive nos nossos parlamentos, Trícia. Eu vou dar um pouquinho a palavra para a Laura, que ela também é candidata a vereadora em Iranduba, além de ser uma parceira nossa. Laura, olha, é uma caixinha de surpresa. Saiu. Oi. A Laura estava ali no cantinho, aí ela já começou a falar dela, aí a Laura já veio para cá, a gente deu uma cortadinha, colocou a Laura aqui, agora a Laura já abriu aqui, Laura é candidata a vereadora. Gente, é impressionante. Laura, você é tudo, né? Conta aí um pouquinho. Vamos lá. Eu sou advogada, como ela falou, né? Estou enfrentando agora esse desafio de entrar na política. Recebi o convite pelo Solidariedade. E estamos, como nós estamos também com o portal Mulher Amazônica e o Ela Podcast com #Ciclo de Força, né? Eu aderi. E agora é candidata a vereadora em Iranduba. Isso. E eu vou contar uma historinha para você. A minha família materna, quando veio para Manaus, o meu avô era espanhol, de uma região de cerâmicas, e ele estabeleceu uma cerâmica em Iranduba. Ele tinha olarias em Iranduba. Então, Iranduba ainda é um lugar que remete às minhas raízes. Olha, eu espero que você tem uma legislatura muito repleta de realizações. É um lugar que, efetivamente, eu tenho ligações muito profundas, porque foi onde o meu avô materno começou as atividades empresariais dele no Amazonas, quando ele chegou aqui no Brasil. Olha que legal, né? Então é isso. E assim, eu trabalho muito com mulheres, né? Já faço um trabalho social e no portal Mulher Amazônica com a Santana. Então, assim, nós mulheres temos aquele poder de transformação. Então, nós queremos o quê? Transformar, né? Melhorar a vida das pessoas. Então, a política ela é uma porta para isso. Né? É uma porta para você que quer fazer um trabalho, desenvolver o teu trabalho, ajudar de verdade as pessoas. É um meio que você pode utilizar para fazer o bem. Né? A política ela tem que ser vista dessa forma, não só a pessoa está lá só ocupando o cargo. Não é só para ocupar o cargo, é para realizar um trabalho.
Sim. Então, esse é o meu objetivo, é trabalhar e transformar a vida dessas pessoas de Iranduba. Laura, Principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. Claro. Laura, eu queria que você convidasse todas as nossas telespectadoras a assistirem ao podcast de vocês e convidá-las a acessar o portal de vocês. O portal Mulher Amazônica, ele foi criado para a mulher. Então, nós temos informações sobre saúde, educação, mulher na política. Então, se você, mulher, quer ser uma mulher politizada, informada, busque o portal Mulher Amazônica, que lá você vai encontrar tudo o que você precisa. E o podcast a Santana vai convidar. Olha, com certeza, eu sou apresentadora e idealizadora do Ela Podcast, do portal Mulher Amazônica. Carla é nossa parceira desde quando estávamos gestando o processo. Nossa, a Carla imagina tá a junto. época da pandemia, as duas o tempo todo digitando ali, Sim. já criando o projeto, né? E a gente convida você a nos acompanhar amanhã às 15h30, na quinta-feira às 15h30 e na sexta-feira também. Eu só passar para a Carlinha também dar uma palavra. Obrigada por você ter nos acompanhado. Obrigada, Trícia, pela oportunidade. Carlinha. Olha que legal. As meninas já falaram tudo, né, Trícia? O Já. portal Mulher Amazônica Você só foi... vai colocar a tua beleza aqui pra O portal encerrar. Mulher Amazônica foi algo assim maravilhoso, porque Santana me recebeu tão bem. Gratidão imensa a Santana, gratidão imensa a Laura. E o Ela Podcast tem feito sucesso porque realmente é um podcast que dá voz à mulher na Amazônia. Você, mulher, que quer contar sua história, você, como a Santana disse, não importa a sua classe social, nós estamos ali para dar voz a essa mulher e isso que é o nosso objetivo ali no Ela Podcast. E agradecer a você, agradecer esse espaço também, que é maravilhoso e... é isso. Eu agradeço a visita de vocês, meninas, e agradeço a você pela sua audiência e pela sua atenção. Um beijo e fiquem com Deus.